Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje vamos falar um pouco sobre o sistema circulatório, que também pode ser chamado de sistema cardiovascular. Como vocês já ouviram falar, o sistema cardiovascular ele depende de um elemento básico para acontecer, que é o sangue. Nos animais, o sangue ele é classificado como sendo o rio da vida. É o sangue que é responsável por realizar uma série de funções no sistema circulatório, dentre as quais podemos destacar o transporte de gases como oxigênio e gás carbônico por meio do fenômeno chamado de hematose, a distribuição de nutrientes e a absorção na digestão desses nutrientes, transporte de excretas nitrogenadas, que são resíduos tóxicos produzidos pelo nosso corpo, tais como amônia, ureia, ácido úrico e também os hormônios. Basicamente, o sangue ele ajuda nesse transporte de hormônios para todos os órgãos-alvos do nosso corpo. E o sangue ele é fundamental na imunização do nosso corpo. Ele é dividido didaticamente em duas porções, o plasma e os elementos figurados. O plasma é a porção líquida do sangue e os elementos figurados são as células sanguíneas, que podemos classificá-las em glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, que são células que atuam na troca de gases anucleadas por conta do pigmento hemoglobina. Tem também os glóbulos brancos, chamados de leucócitos, que são células nucleadas que auxiliam na defesa do organismo. E, por fim, as plaquetas, que são fragmentos celulares responsáveis pela coagulação sanguínea. Além dos animais, também podemos evidenciar o sistema de transporte de nutrientes nos vegetais. Os vegetais eles não têm bem sangue como os animais apresentam. Eles têm estruturas chamadas de seiva. A seiva ela é um líquido que vai ser responsável por conduzir apenas substâncias nutritivas ao longo do corpo do vegetal. Não são transportados gases respiratórios. Todo o processo de troca de gases se sucede por difusão, célula a célula. Essa seiva que é encontrada nas plantas, ela pode ser transportada por dois vasos. Um chamado de xilema, que vai transportar água e sais minerais, que é a chamada de seiva bruta, e o outro é o chamado de floema, que vai transportar a seiva elaborada. Diante disso, nós temos os tipos de sistema circulatório. A primeira forma de circulação dos animais é a chamada de circulação aberta. Nesse tipo de circulação, o sangue ele não percorre todo o corpo do animal. Um exemplo são os insetos, que apresentam o sistema circulatório do tipo aberto, também chamado de lacunar. Apenas uma parte da lacuna do corpo desses animais o sangue vai passar, que é a região dorsal. A região ventral, que é a região de baixo, ela não vai ser provida por vasos sanguíneos. Então, esse sistema circulatório ele é um sistema bem mais simples se comparado com outra forma de circulação na sequência, que é a circulação fechada. Na circulação fechada, o sangue ele percorre todo o corpo do animal de uma maneira mais rápida, mais eficiente, como no caso dos anelídeos, que são as minhocas, os moluscos, como lula, polvo, e todos os vertebrados. Todo o corpo do animal ele é totalmente irrigado por vasos sanguíneos. Seguindo adiante, nós temos três principais tipos de vasos
que fazem parte do sistema circulatório. O primeiro vaso, ele é chamado de veia. A veia, ele é um vaso que é responsável por retirar todo aquele sangue que veio dos pulmões e do corpo e direcionar esse sangue para o coração. Então, as veias são vasos menos calibrosos que direcionam o sangue para o coração. Em contrapartida, existem os vasos mais calibrosos, que são chamados de artérias, que são responsáveis por retirar o sangue do coração e direcionar para todas as outras partes do corpo. E, por fim, os capilares. Os capilares são vasos bem pequenos, microvasos, que são responsáveis por transportar todo o oxigênio para os tecidos do nosso corpo. Seguindo, podemos observar que os animais também têm uma forma de circulação chamada de circulação simples. O que é chamado de circulação simples? A circulação simples é quando o sangue ele vai percorrer basicamente uma vez pelo coração. Principalmente os peixes e as larvas de anfíbio, o sangue que passa é o sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico. Esse sangue azulado, rico em gás carbônico, ele percorre o coração, passa pelas brânquias, sofre hematose e se torna um sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio, que irriga todo o corpo até novamente se tornar um sangue venoso. É dessa maneira a circulação simples. Sangue uma vez pelo coração. Aqui a gente tem o coração dos peixes. O coração dos peixes ele é formado por duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Pelo átrio chega o sangue venoso, que sofre esse processo de contração, que passa o sangue venoso para o ventrículo, na sequência irriga as brânquias, que sofre a hematose, o sangue deixa de ser sangue venoso e se torna agora um sangue arterial, que vai passar por todo o corpo do animal. Então, é uma circulação simples e completa, pois não há mistura do sangue arterial com o sangue venoso dentro do coração dos peixes. Seguindo adiante, nós temos a circulação do tipo dupla. Na circulação dupla, o sangue percorre duas vezes o coração. Na circulação dupla, ela é uma circulação um pouco mais eficiente que a simples, mas ainda ela é classificada como sendo incompleta. Por quê? Porque ocorre a mistura do sangue arterial com o sangue venoso dentro do coração. Em se tratando dos anfíbios, o coração desses animais é tricavitário, 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Se nós observarmos, o sangue ele segue um trajeto. O primeiro trajeto é a circulação pulmonar, onde o sangue sai do coração, leva sangue venoso para os pulmões e esse sangue venoso nos pulmões sofre hematose e volta sangue arterial para o coração. Então, na circulação pulmonar, o trajeto do sangue é coração, pulmão, coração. O outro tipo de circulação é a chamada de circulação sistêmica, ou grande circulação. Nessa circulação, o sangue sai do coração por artérias, irriga todo o corpo e volta novamente para o coração. Então, essa é a circulação dos anfíbios. Uma circulação dupla, pelo sangue circular duas vezes no coração, incompleta por ter mistura do sangue arterial com o venoso dentro das cavidades do coração. Temos aí mais um detalhe de como seria essa distribuição de sangue, É no ventrículo que vai acontecer a mistura do sangue arterial com o sangue venoso, no caso dos anfíbios, tá? Os átrios, no caso esquerdo, eles recebem o sangue arterial e o átrio direito, ele recebe o sangue venoso, que é rico em gás carbônico.
mas tem-se essa mistura na hora que eles se encontram no coração. Uma outra circulação também que nós podemos encontrar é a circulação dos répteis. Só que no caso dos répteis, cobras, jacarés, lagartos, é um coração dividido em 4 cavidades, dos átrios e dos ventrículos. São 4 cavidades parcialmente septadas, ou seja, parcialmente divididas. Apesar de termos 4 cavidades, ainda pode acontecer a mistura do sangue arterial com o venoso. Também nos répteis a circulação ela é dupla. O sangue percorre 2 vezes o coração e incompleta porque a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Já no caso da circulação completa, que é a circulação mais eficiente, ela é uma circulação em que não vai haver a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Esse tipo de circulação é muito encontrado nas aves e nos mamíferos. E aí a gente pode entender que nas aves e nos mamíferos, o coração deles é dividido em 4 cavidades, dos átrios, dos ventrículos, existindo a pequena circulação por onde o sangue percorre coração, mão, coração e a grande circulação que envolve coração, corpo e coração. Vamos agora ver com mais detalhes esse tipo de circulação. Então, como a gente pode observar, 2 átrios dos ventrículos, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Toda essa área do átrio direito do ventrículo direito, o sangue ele é um sangue rico em gás carbônico. Então ele é chamado de sangue venoso. Toda a área do lado esquerdo, que inclui átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, o sangue ele é do tipo arterial, rico em oxigênio. Um detalhe importante, também é uma circulação dupla, aonde o sangue percorre coração, pulmão, coração, e coração, corpo e coração, circulação sistêmica. Porém, não há mistura do sangue arterial com o venoso. Por isso, nós chamamos de circulação dupla e completa, ok? Então, qual seria a vantagem desses animais apresentarem uma circulação dupla e completa? Basicamente, é melhorar a disponibilidade de oxigênio nos tecidos e também no metabolismo desses animais, fazendo com que a capacidade energética deles seja mais eficiente e consiga manter a temperatura do corpo, e que esses animais sejam classificados como sendo animais homeotérmicos, animais de metabolismo acelerado, animais de sangue quente. E aí temos essa vantagem dessa circulação encontrada apenas nas aves e nos mamíferos. Então, como podemos observar na aula de hoje, eu apresentei para vocês um pouquinho da característica do sistema cardiovascular. Apresentei para vocês o sangue, os elementos figurados do sangue, os tipos de circulação, as vantagens de se ter esses tipos de circulação na aula 1. Na próxima aula, vamos continuar falando de sistema cardiovascular, só que especificadamente o humano. Gostaria de agradecer a presença de todos, mais dúvidas, por favor, procurarem os monitores. Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau.